Levantamento feito pela Globo News com base na execução orçamentária disponibilizada pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento mostra que desde 2012 a verba anual utilizada em ações para prevenir enchentes foi inferior ao valor aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. E isso significa que, embora a verba esteja disponível, ela não tem sido utilizada. Vamos lembrando que na região metropolitana de São Paulo, vários municípios têm sido castigados por fortes chuvas neste verão, uma situação que se repete, não é? Segundo informações da Defesa Civil do Estado, somente nos últimos 2 meses, ou seja, entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, 24 pessoas morreram, mais de 5 mil estão desalojadas no estado em razão de fortes chuvas. E as chuvas, a gente sabe, tem falado muito disso, né, aqui, ocorrem cada vez com maior intensidade. A verba tem sido disponibilizada, mas não utilizada. E por que isso acontece? É o que a gente quer entender. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Bom, tá aí um resumão da situação, não é de hoje, então, que está se utilizando menos do que está destinado à prevenção de enchente. A gente sabe que é um problema recorrente, né? E tem se agravado em determinados momentos, mas é uma situação recorrente. Todo verão a gente vai ter esse tipo de problema. Mas por que não se utiliza a verba destinada, ou totalmente, né? Então, Roxane, assim como nós temos a ocorrência desses eventos com regularidade e como você bem colocou, isso tem sido ampliado, né? A intensidade desses eventos tem aumentado em razão das mudanças climáticas e nós temos verbas disponíveis para combater enchentes, alagamentos, deslizamentos em costas, mas essa verba não tem sido utilizada, né? E a única situação, a única explicação que eu vejo é uma falta muito grande de atenção por parte do governo, né, e dos políticos em relação aos eventos climáticos. O governo tem a obrigação de executar essa verba, ela já está disponibilizada. Nós temos conhecimento técnico suficiente dentro das equipes que compõem, né, as diversas secretarias do governo do Estado de São Paulo. Então, não pode se alegar, olha, nós temos dinheiro, mas não temos conhecimento sobre exatamente o que fazer. Não, nós, além disso, né, são 3 universidades públicas ligadas ao governo do Estado, ou seja, conhecimento não falta, dinheiro não falta, falta vontade política. É aquela história que eu já comentei aqui, você quer deixar um político em pânico, é perguntar para ele quais são as ações que ele indicaria, ou que ele pretende fazer em relação às mudanças climáticas, para reduzir o impacto, né, mitigar efeitos, porque muitos políticos não vão saber sobre o que estamos falando. É claro que há vários políticos comprometidos, vários políticos que acompanham essa agenda, mas mesmo esses políticos, e aqui vai um puxão de orelha, deveriam acompanhar a execução orçamentária dessas verbas específicas voltadas para esses eventos climáticos, né, para atenuação, mitigação desses eventos climáticos extremos. E isso não tem acontecido. E todo dia, praticamente, a gente verifica na TV que áreas foram inundadas, áreas foram alagadas, pessoas perdem suas coisas, são obrigadas a recorrer a abrigos públicos, ou infelizmente pessoas morrem. Quer dizer, ficou uma situação recorrente aqui na região metropolitana de São Paulo, e é muito triste verificar que tem dinheiro, mas ele não é utilizado. Então, caberia aí a Lesp, e parece que esse levantamento da Globo News está motivando isso, né, está despertando isso. Caberia a Lesp começar a investigar, né, a analisar de fato, acompanhar de fato essa execução orçamentária, porque nós temos uma tendência cada vez maior desses eventos acontecerem com maior frequência, com maior intensidade, com maior impacto em função das mudanças climáticas. E também nós temos aí uma população que continua sofrendo, né, todo ano com isso. Então, assim, por que o problema não resolve? Na verdade, no meu entendimento, o resumo da ópera é falta de vontade política, falta de conhecimento sobre a importância desse tipo de evento e como ele pode ser contornado. Porque eu lembro
em várias regiões nós temos um sistema de drenagem urbana que foi planejado, foi executado com base em critérios norte-americanos ou europeus, aonde o clima ou é temperado ou é frio. Nós não temos chuvas tropicais, né, nessas regiões. Então são sistemas que não estão no seu projeto original voltados para chuvas tropicais que ocorriam já com intensidade quando esses sistemas forem instalados. À medida em que a gente vai impermeabilizando a cidade e há uma tendência do aumento do volume anual de chuvas, né? Há várias pesquisas dentro da USP que mostram isso, dentro da região metropolitana de São Paulo, há uma tendência no aumento do volume anual das chuvas, e essas chuvas elas estão sendo mal distribuídas. Nós não temos mais, é difícil ter aquela chuva miúda que dura vários dias, não, às vezes é um impacto muito grande, chove muito numa determinada região, em outra não chove. Sim. Há uma sobrecarga desse sistema de drenagem que já não está muitas vezes adaptado, e isso precisa ser alvo de intervenção para melhorar essa infraestrutura. E a gente vê que pela falta de execução das verbas, né, da verba, isso não vem ocorrendo, e fica claro quando nós nos deparamos aí com esse índice de apenas 2 meses, 24 pessoas morreram e 5 mil desalojadas. É uma história que se repete anualmente, né, no início do ano. Aproveitar, professor Pedro, para falar que com as tem chovido, mais, menos, dá para fazer uma comparação, aproveitar e falar um pouco de chuva e que impacto isso tem para os reservatórios que abastecem a região metropolitana. Essa também é uma preocupação recorrente. Eu vou falar sobre os 3 principais reservatórios, né? No caso do Guarapiranga, ele mais ou menos se equilibrou em janeiro, né? O volume projetado, o volume esperado de chuvas pela média, ele acabou sendo executado, né? Assim, caiu chuvas um pouquinho acima da média, né? E então foi uma situação normal, ele está com aproximadamente 80% do seu nível. Mas aí nós temos os outros 2 grandes reservatórios, que é o Cantareira e o Alto Tietê, que apesar deles estarem com nível pouco acima de 50%, é importante considerar que eles apresentaram déficits importantes de chuva em janeiro. O sistema Cantareira houve uma redução de 27%, ou seja, choveu 27% menos do que o esperado, e no Alto Tietê uma redução foi de 40%. Lembrando que ao longo dos últimos 11 anos, o sistema Cantareira, somente em um único ano, que foi 2015, ele apresentou superávit de chuvas, né? Chuvas acima da média no somatório do ano todo. E nos demais sempre apresentando déficit, e esse déficit se repetiu no ano passado. Nós tivemos uma recuperação no final do ano, né, do nível dos reservatórios, mas o risco que nós temos é que se essa tendência de redução no volume das chuvas ela permanecer em fevereiro, março, pode ser que a gente chegue ao final de março, quando começa o outono, embora com um nível melhor do que nós estávamos no ano passado, nós poderemos não atingir aquilo que é considerado ideal, que é um volume em torno de 65%. Tá? Então hoje nós celebramos o fato do copo estar meio cheio, né? O que é motivo realmente de celebração face ao que nós verificamos nos anos anteriores, mas ainda não é a situação ideal. E essa redução das chuvas em janeiro, ela mostra 2 coisas, né, sobre o Alto Tietê e o Guarapiranga e o Cantareira. Essas chuvas elas são mal distribuídas, né, porque muitas vezes a gente pode ter a impressão aqui em São Paulo que está chovendo muito, mas em outros locais não está chovendo, né, essa quantidade que a gente imagina, e também mostra que nós temos ainda uma possibilidade, né, de não recuperação total dos sistemas como a gente desejaria. Ou seja, vamos ter uma situação melhor esse ano? Sim, temos mais água armazenada, mas talvez a gente não consiga atingir o nível que seria ideal aí, em torno de 65%. Tá, aí são preocupações recorrentes, né? Chuvas no início do ano e reservatórios que abastecem, né, as nossas casas. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube,
O Ambiente é o nosso meio, onde também vocês podem acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Publicamos em Atualidades, vai lá na barrinha Atualidades, muito fácil de você encontrar, Jornal da USP no ar, primeira edição. Professor, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.